diagnósticos em síndrome metabólica. Eu gostaria de chamar os palestrantes, falando sobre exames laboratoriais, doutor Arnaldo de Jesus Dominici, médico gastrohepatologista, chefe do serviço de gastroenterologista e coordenador do núcleo do fígado do Hospital Universitário do Maranhão e médico patologista da DASA. Por favor. Vou chamando um por um, que é melhor para a gente. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero chamar a atenção da importância do tema, não só pela imensa prevalência em todo o mundo, mas principalmente pela sua mortalidade, levando a êxito letal no mundo todo, trazendo prejuízos pessoais e prejuízos institucionais. A esteatose hepática não alcoólica é uma infiltração gordurosa hepatostária sem evidência de injúria hepatocelular, na ausência de causas secundárias como consumo de álcool, medicamentos, doença hereditária, risco mínimo para a progressão de cirrose ou falência hepática. Já diferente a esteatohepatite, a NASH, que é realmente o que nos propomos a falar, e a presença de esteatose hepática com uma inflamação hepatostária com ou sem fibrose, podendo evoluir para cirrose, falência hepática e câncer, sendo hoje considerado uma das maiores causas de hepatocarcinoma no mundo. Apesar da diferença das duas situações, que uma completamente considerada benigna, a outra, a esteatohepatite, ela tem uma capacidade muito grande de evolução, como já foi falado, e, naturalmente, com a etiopatogenia inicial, quer dizer, elas têm em comum esse risco associado à NEOFT. Tanto uma como a outra está associada exatamente aos fatores de risco demonstrados aí. Muito bem, então, o fígado gorduroso não alcoólico, ele foi descoberto em 1980, mais ou menos, mas nós começamos a estudar, na realidade, a partir do ano 2000. Então, até então, a gente associava diretamente NASH, o fígado gorduroso não alcoólico, à obesidade. Entretanto, nesse século já, com os estudos avançados, nós concluímos que o NASH, ele, apesar de ser uma prevalência muito grande no obeso, na síndrome metabólica, ele é encontrado bastante em indivíduos não obesos, indivíduos magros e até que não têm resistência insulínica, como está demonstrado nesse último trabalho aqui, publicado recentemente na Hepatology. Muito bem, esse aqui eu considero assim um slide assim muito didático e que ele é mais ou menos de 2006, 2007, e aqui nessa época a gente considerava o NASH ou NELF apenas do obeso e achava que 90% dos obesos apresentavam, hoje a gente sabe praticamente que quase 100% apresentam. Mas a evolução é completamente diferente. Nós temos inicialmente a esteatose hepática, que praticamente 90% ou menos, não, menos de 90%, eles continuam só isso, sem nenhuma lesão hepática no futuro. Entretanto, o NASH, por razão ainda não conhecida, eles evoluem em torno de 10-20% para cirrose, e, naquela época, nós achávamos que o hepatocarcinoma poderia ser uma complicação do NASH. Tanto é que, de uma maneira bem tímida, está aqui o hepatocarcinoma. Entretanto, hoje, nós sabemos que o hepatocarcinoma talvez ocupe segundo, terceiro lugar no NASH, em qualquer parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Essa aqui é uma evolução histológica. Você tem um fígado normal, que evoluiu aqui para a esteatose, e depois para a esteatohepatite, indo até a cirrose, e recentemente até ao hepatocarcinoma.
Então, como é que a maioria desses pacientes são assintomáticos? Como é que eles chegam a gente? O paciente, qualquer um da especialidade, faz uma ultrassonografia, que é muito sensível, detecta, então, uma esteatose e encaminha para nós. Mas interessante é o seguinte, que quando chega a nós fazemos toda essa rotina laboratorial. Então, o que é que acontece? Quando todos esses exames são normais, inclusive LT e ST, glicemia, talvez uma resistência insulínica elevada, mas o resto tudo completamente normal, com uma esteatose simples, apenas a única coisa que a gente faz é a detecção de vírus C, que hoje é praticamente obrigatório, mas o resto a gente não exacerba em outros tipos de exames complementares. Então, se nós encontrarmos este paciente aqui, com todos esses exames normais, com uma esteatose simples, e que no máximo um aumento de peso, nós faremos apenas uma avaliação semestral ou uma avaliação anual, sem se preocupar em realizar outros exames para diagnóstico complementar. Mas, se nós encontrarmos um paciente com ST elevada, e principalmente fosfatase-galina, gama-GT, ferritina, elevadas, e pode ser até uma albumina diminuída, uma resistência insulínica elevada, aí nós somos obrigados a fazer uma investigação de outras causas dessas agressões hepatocelular, e que, de acordo com a idade, peso, etc., nós podemos procurar afastar a doença viral, doença autoimune, hemocromatose e outras de acordo com o resultado desse. Por exemplo, se nós fizermos todos esses exames diante desse doente e nós não encontramos nenhuma alterações para caracterizar como uma doença hereditária ou então uma doença viral, o que nós temos que fazer? Temos 3 opções. O admitir realmente, e provavelmente sim, que é um NASH, que é uma doença do fígado gorduroso não alcoólico, inflamatória, ou então outras doenças, mas as outras nós afastamos com os exames que eu já falei. Então, associando esteatose e esse quadro aqui, eu vou pensar definitivamente que trata de um NASH. Aí eu tenho 3 opções. Eu posso fazer, então, uma ressonância magnética para detectar o excesso de gordura e estadiar a fibrose, ou então eu prefiro fazer exatamente o que está na minha programação. Eu vou fazer os biomarcadores. Esses biomarcadores são matemáticos puramente, e aí eu tenho aqui, são vários marcadores desses, mas eu temos aqui o que se usa mais, é o APRE, o FIB4 e o FNelfD, que nós utilizamos exames já que a gente estava utilizando antes, que é o ST, as plaquetas, ou então aqui a gente acrescenta mais a idade, e o NEFD, que nós colocamos mais algumas coisas, mas nada que vai encarecer ao paciente. Então, esses 3 são, apesar de nós termos vários, esses 3 são mais utilizados pelos guidelines europeu, americano e até a Organização Mundial de Saúde nos orienta. Então, como é mais ou menos isso aqui é matemático, e você tem um aplicativo, jogou esses exames aqui, você detecta o aplicativo e vai analisar o seguinte: você tem um APRE maior do que 5, pode ter fibrose F3 ou F4, e assim você analisa todos eles, e o importante é saber que ele vai detectar, para mim, a esteatose que já está detectada pela ultrassonografia. E aqui eu vou estadiar fibrose, que pode ser cirrose ou então uma doença já avançada, mas eu não tenho capacidade de detectar o processo inflamatório que caracteriza o NASH. O NASH tem inflamação, fibrose, que vai evoluir para a cirrose, que vai evoluir para a hepatocarcinoma. Então, eu não tenho a capacidade de definir realmente se é o NASH, só que eu tenho que associar isso àqueles exames laboratoriais alterados e a esteatose pré-existente. A mesma coisa, ao meio de ser mais ou menos ressonância magnética, a única coisa que ele acrescenta é a quantidade de gordura aqui. Muito bem, então, eu posso ter uma definição e seguir esse paciente
para evitar que ele chegue a um final infeliz, que é a cirrose e que é o hepatocarcinoma. Ou então, se eu tenho uma dúvida grande, como, por exemplo, um paciente que ele improvável fibrose, e é um indivíduo relativamente, para terminar, um indivíduo relativamente jovem, e que eu não tenho certeza absoluta, então eu tenho a opção única, que é o divisor de águas para o diagnóstico da esteatohepatite, que é a biópsia, que é cruento, que é a que tentamos hoje evitar. Muito obrigado. Doutora Tatiana Contigo Barbaça, residente e mestrado em radiologia pelo FRJ, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e médica do setor de ressonância magnética do CDPI, Grupo DASA. Aqui? Pode. Então, bom dia, eu queria agradecer aqui o convite. Eu vou falar, então, um pouquinho de como a imagem pode contribuir na avaliação desse paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, como já foi colocado aqui, a gente pode entender essa doença como um espectro que se inicia com esteatose. Muitos pacientes vão ficar na esteatose, mas que tem um potencial de evolução para esteatohepatite e, potencialmente, fibrose e até mesmo cirrose. Então, nesses pacientes, é muito importante a avaliação da gordura, da inflamação e da fibrose. A biópsia é realmente o padrão ouro para fazer essa quantificação. Entretanto, é um método invasivo que traz em si uma morbimortalidade e que amostra um pedaço muito pequeno do fígado. E a deposição de gordura e a fibrose são heterogêneos no parênquima hepático. Então, assim, a amostragem de uma área muito pequena traz em si uma possibilidade de um erro de amostragem, né? Então, existe a necessidade, como é uma doença muito prevalente, de métodos que sejam acurados e não invasivos para o acompanhamento desses pacientes. Então, a imagem pode entrar aí ajudando nessa avaliação. Bom, em relação à gordura, como é que a gente pode avaliar a gordura por imagem? A gente pode fazer isso por ultrassom, por tomografia e por ressonância. O ultrassom é um método de mais baixo custo, frequentemente usado no screening desses pacientes, mas ele tem uma menor sensibilidade para a detecção da esteatose leve e moderada. Ele não é bom ele não tem boa acurácia para quantificação e ele tem sua principal limitação os pacientes justamente obesos. A tomografia, ela também tem uma sensibilidade mais baixa na esteatose leve e moderada, e ela tem a questão da radiação. Então, a ressonância magnética é um método de maior custo, mas que tem uma boa acurácia para quantificar a gordura, usando como referência a biópsia, e já tem diversos trabalhos na literatura mostrando isso. Então, na ressonância magnética, como é que nós podemos avaliar a gordura? A espectroscopia é um método que já foi até mais utilizado, é um método de alta acurácia e não invasivo, mas é limitado na sua amostra, avalia só um pedacinho pequeno do fígado de cada vez. A espectroscopia requer um processamento um pouco complicado e uma certa expertise por parte de quem está realizando, e é mais presente, na verdade, em centros acadêmicos, não é tão difundido na prática clínica, né? Nós temos usado bastante técnicas baseadas no fenômeno de chemical shift, que são aquelas imagens em fase e fora de fase, que são feitas nos exames de rotina de abdômen superior. Bom, hoje em dia nós temos sequências desenvolvidas, que são até as que nós utilizamos na nossa prática clínica, são sequências multi-eco, que conseguem detectar o sinal na ressonância magnética que está relacionado especificamente à gordura, corrigindo simultaneamente alguns fatores confundidores do sinal em ressonância magnética. Com isso, nós temos resulta para a gente um mapa de fração de gordura.
Eu queria aqui pontuar que essas mesmas sequências que a gente tem utilizado, elas também resultam num mapa de quantificação de ferro hepático. E como o ferro é um cofator no desenvolvimento de fibrose nesses pacientes com esteatohepatite, pode ser interessante também a avaliação nesse mesmo momento. É importante pontuar e que se entenda que a forma de avaliar a gordura pela histologia é diferente de pela ressonância magnética. Então, pela histologia, é avaliado o percentual de hepatócitos acometidos, né, pelos triglicerídeos, pela gordura. Na ressonância magnética, o que a gente está avaliando é uma medida direta da concentração de gordura naquele tecido. O quanto daquele tecido é gordura. Então, esses percentuais, eles não se equivalem diretamente, mas existem também alguns trabalhos, eu até coloquei referência de 2 bastante interessantes na literatura, que já fazem essa relação, e eu coloquei aqui as medidas aproximadas para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, só exemplificando, se eu falo que um paciente tem 30% de gordura na ressonância, isso equivale a uma esteatose acentuada, grau 3. Mas isso, 30% de gordura na histologia, é uma esteatose leve caminhando para moderada. Então, é importante a gente manter isso em mente. Então, o que a gente tem em forma objetiva aqui, isso aqui é um mapa de quantificação de gordura, isso aqui é um mapa de quantificação de ferro. Então, aqui, por exemplo, aí eu posso colocar um ROI em qualquer área desse parênquima hepático, eu posso avaliar todo o parênquima hepático ali, colocando um ROI na parte que eu quiser, e ele me dá a fração de gordura daquela área que eu estou medindo. E a mesma coisa a gente pode fazer para a quantificação de ferro. Esse paciente, por exemplo, tinha um R2 estrela de 34, colocando ele dentro dos limites da normalidade. Eu queria só pontuar que a avaliação da gordura visceral também é interessante nesses pacientes, porque está intimamente relacionada à resistência periférica de insulina, que a gente vê na síndrome metabólica. Existem métodos automatizados de ressonância e tomografia que conseguem fazer essa avaliação global, né, da gordura subcutânea e gordura visceral. Mas a gente pode também, de uma forma mais simples e rápida, num exame rotineiro, fazer uma medida num slice específico, né, geralmente é feito ao nível de L3 ou L4, e medir, isso é feito manualmente, pode ser feito manualmente, medir a gordura visceral, e é interessante no acompanhamento desse paciente longitudinalmente, ou seja, dele com ele mesmo após um tratamento. Fibrose, como é que a gente pode avaliar isso? Existem as técnicas de elastografia, que podem ser feitas baseadas em ultrassom, podem ser feitas baseadas em ressonância. Em ultrassom, é um exame à beira do leito, de mais baixo custo, com uma boa correlação com o grau de fibrose. Mas tem sua principal limitação os pacientes obesos, que, às vezes, é o paciente que a gente está falando aqui, né? As baseadas em ressonância magnética já tem uma ampla literatura no assunto, e tem diversos estudos mostrando realmente uma excelente performance para graduar fibrose. Tem muitas comparações também entre os estudos, entre a elastografia por ressonância magnética e a elastografia por ultrassom. De novo, ambos são métodos bem acurados. Tem alguns estudos mostrando uma melhor acurácia na ressonância magnética, principalmente naqueles pacientes obesos. Coloquei aqui uma referência de um estudo recente da Hepatology que conclui, que traz essa conclusão. Como é que é feito? De forma muito breve, assim, a elastografia por ressonância é colocada uma pá que gera uma vibração mecânica na parede torácica do paciente, enquanto ele está deitado no aparelho de ressonância. São geradas ondas mecânicas e, através disso, são transmitidos ondas no parênquima hepático. Existe uma sequência de ressonância magnética sincronizada com isso, que mede o deslocamento dessas ondas no parênquima, e, através disso, por uma conversão matemática, a gente chega a um mapa de rigidez espacial. A ideia é que as ondas trafegam mais rápido em tecidos mais rígidos. Então, é gerado um elastograma, que é uma medida de rigidez, medida por quilopascal. E existe uma correlação entre esses valores de rigidez e a classificação, a graduação de fibrose pelo sistema METAVIR. Então, aqui, só para exemplificar, a pá colocada na parede torácica,
gerando vibrações mecânicas, as ondas se trafegando pelo parênquima hepático. Isso aqui são os dados brutos, é passado por um processamento. Aqui está o mapa das ondas trafegando pelo parênquima hepático. Aqui está o elastograma, que é um mapa de rigidez codificado por cor. E aqui a gente tem realmente a análise final, que é um mapa onde a gente pode colocar uma medida de ROI e aferir a rigidez nessa topografia. Aqui exemplificando um fígado normal, sem fibrose nenhuma, e um fígado já com cirrose. Aqui a gente vê o mapa de onda, como ele altera, como a velocidade dessa onda trafegando vai se alterando, e aqui o mapa de rigidez codificado por cor, como essa rigidez vai se alterando, né? Então, é interessante que a ressonância magnética traz essa possibilidade de uma avaliação única e multiparamétrica. Aqui, só exemplificando um caso dessa semana, a gente faz as sequências habituais, né, morfológicas, que já trazem uma informação sobre morfologia, lesão focal, alteração vascular. E fizemos aqui, então, o mapa de quantificação de gordura, dando uma fração de gordura nesse paciente de 7%, o mapa de quantificação de ferro, com o valor de R2 de estrela de 27, que dentro da normalidade, ele não tinha sobrecarga de ferro. Fizemos a elastografia, aqui está a imagem das ondas trafegando, o mapa de rigidez quantificado por cor, e aqui o mapa que a gente efetivamente coloca o ROI em cima da área que a gente quer. Nesse caso, veio uma medida de rigidez, a gente aferiu em 5 kPa, que é compatível com cirrose, né? A ressonância também ela é interessante no segmento desses pacientes. Então, aqui, por exemplo, temos um paciente que, numa avaliação inicial, fizemos a elastografia hepática, e o valor de rigidez estava em 3 kPa, que é no limite superior da normalidade. Fizemos uma avaliação da fração de gordura hepática e também uma medida de área visceral, de gordura visceral nesse paciente. A fração de gordura estava em 26%, a área de gordura visceral em 378 centímetros quadrados. Esse paciente foi submetido a um tratamento e retornou. Tivemos a oportunidade de fazer um segmento desse paciente, ou seja, uma nova avaliação pós-tratamento. A rigidez hepática desse paciente reduziu para 2, que é totalmente dentro da normalidade. A quantificação da fração de gordura dele caiu de forma drástica, assim, para 5%, e a medida de área visceral dele, realizada na mesma topografia que o anterior, também caiu para 340 centímetros cúbicos. Esse aqui é um último slide mostrando também um outro paciente pré-tratamento e pós-tratamento, medida de área visceral, mapa de fração de gordura e elastografia. Eu não coloquei aqui os valores específicos, assim, pelo ROI, mas a gente pode ver até pela intensidade do sinal a modificação do pré-tratamento para o pós-tratamento. Aqui no mapa codificado por cor também, a redução da rigidez hepática desse paciente. Então, é isso que eu queria falar, assim, de como a imagem pode contribuir na avaliação e no acompanhamento desses pacientes. E queria pontuar a ressonância magnética como um método capaz de, num único exame, fazer uma avaliação multiparamétrica, no sentido de quantificação de gordura, quantificação de ferro e rigidez hepática, de uma maneira bastante acurada e bastante reprodutível, com um potencial de substituir possíveis biópsias nesse paciente. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de chamar agora para a apresentação do caso clínico o doutor André Felipe Marcondes Vieira. Doutor André é professor da Universidade Souza Marques, Universidade Estácio de Sá, Universidade Federal Fluminense, mestre em Biologia Experimental pela UERJ, doutorando em Clínica Médica pela UFRJ. Bom dia aí, pessoal, novamente, aí estou de volta. Vou mostrar agora um caso clínico para vocês, um caso assim que, para nós que trabalhamos com clínica médica, é um caso bastante comum, ele está bem dentro da nossa prática. E, veja, à medida que eu for mostrando, eu vou falar. Então a gente tem uma mulher de 48 anos, né, nasceu em Niterói, mora em Niterói também, e ela é contadora. A queixa principal dela
ela aparece como um paciente desse que a gente vê quase todos os dias, né? Que de verdade não tinha nada, não sente absolutamente nada. Ela desejava realizar uma avaliação de rotina em virtude de ter ganho cerca de 15 quilos nos últimos 2 anos. Apresentava apenas queixas pouco frequentes, como aumento de apetite e aumento do volume urinário. Então, vejam que não tem nada de específico para que a gente pudesse pensar numa doença indeterminada. Quando nós olhamos o histórico dela, nada de importante na história patológica pregressa, a não ser o fato de que ela não ia ao médico há 15 anos. Né? Hábitos pessoais, nada de atividade desportiva, não fumava e bebia apenas pequenos volumes de álcool. Eu acho que esse volume, aí, embora haja uma razoável falha em quantificar esse tipo de coisa, é importante que a gente olhe esse pequeno volume para essa paciente, porque vai fazer sentido mais um pouco para diante. A história familiar dela também não parecia nada de muito longe da nossa realidade, né? Tem um pai que morreu aos 35 anos como consequência de infarto, quer dizer, ela tem um alto risco, fator de risco aí, e a mãe hipertensa e diabética. História fisiológica, nada de importante. No exame físico dela, vejam que é uma paciente que não toma remédio nenhum e que não vai ao médico, né? Então, ela tem uma PA de 150 por 100, uma frequência cardíaca de 95, respiratória de 20, um índice de massa corporal de 36,2, né? Ela pesa 95 quilos com 1,62 m, uma ectoscopia de uma paciente em bom estado geral, obesa, evidentemente, com a distribuição centrípeta de gordura. Faces atípica, cianótica, nictérica, eupneica e afebril. O exame do tórax normal, incluindo aí as mamas. Exame cardiovascular. É uma paciente estável hemodinamicamente, com uma boa perfusão, pulsos periféricos ok, o ictus cordis na linha axilar anterior, no sexto espaço intercostal esquerdo e propulsivo. Um ritmo regular em 2 tempos com bulhas hiperfonéticas. Ainda no exame físico, o exame do abdômen dela mostrava o abdômen aumentado, né, por obesidade, uma circunferência abdominal de 108 centímetros, ausculta peristalse fisiológica, percussão sem alterações, e quando a gente vai palpar, viu um abdômen indolor, com a palpação evidentemente prejudicada pela obesidade, mas com o fígado palpável a 4 centímetros da margem costal direita, com uma linha, na linha hemiclavicular, com uma consistência firme, homogêneo e com a borda regular. Nos membros, a gente via de significativo apenas um pequeno edema. E aí a gente começa a discutir aqui, independente de qualquer exame complementar realizado, quais os diagnósticos possíveis exclusivamente por achados clínicos. Eu, de propósito, coloquei isso porque pode ficar parecendo que a gente está absolutamente dependente de exames para fazer diagnóstico nos nossos pacientes. Mas vocês vejam que nessa paciente aqui, apenas examinando, vocês podem até achar que há alguma tendência nessa história, porque eu sou aqui talvez uma espécie de extinção aqui, eu faço apenas clínica médica, né? Estava brincando ali que eu me sinto uma verdadeira ararinha azul e protegido pelo IBAMA. O dia que eu Portanto, o dia que eu morrer vai fazer muita falta por aí, né? A gente precisa se reproduzir, na verdade. Apenas examinando essa paciente, a gente consegue fazer alguns diagnósticos. Então, a primeira pergunta é a seguinte: ela tem hipertensão arterial? Muito provavelmente tem, né? De 150 por 100. É claro que isso carece de uma segunda avaliação, apenas uma avaliação clínica. Segunda coisa, o que essa paciente tem em relação ao coração? Apenas examinando, a gente pode ver, sem fazer nenhum tipo de exame complementar nessa paciente, que ela muito provavelmente tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Tem um ictus desviado lateralmente para baixo, né, e com a característica de ser propulsivo. Imagine, uma pessoa que é obesa, que não vai ao médico, provavelmente é hipertensa há algum tempo, né, e que tem provavelmente HVA. Olha a quantidade de fatores de risco que a gente consegue identificar nessa paciente apenas examinando ela. Segunda coisa, evidentemente, ela tem obesidade, né? Isso é um diagnóstico fácil nesse momento, e provavelmente tem uma hepatopatia ainda de causa indeterminada, porque a gente ainda não explorou essa paciente, né?
Por que a gente pode afirmar isso? Que existe um fígado aumentado com uma consistência maior do que esperado, né? E aí vem a nossa pergunta: o que é que a gente deve fazer com exames complementares nessa paciente? E o que é de fato importante? Será que, volto a dizer, talvez uma impressão um pouco tendenciada por ser apenas clínico e por ser professor de semiologia há muitos anos. Quais são os exames que eu acho que de fato são necessários para essa paciente? Vejam, o primeiro exame de screening já foi comentado aqui, uma ultrassonografia abdominal. Eu botei os resultados já para poder ir adiantando, tá? Então, o aumento do volume hepático está também reduzido. Tá? Os radiologistas me desculpem aqui pela redução e pela compactação dos laudos. Né? Uma esteatose hepática de grau 2. Exames laboratoriais que a gente fez nessa paciente, apenas o hemograma que estava normal e uma dislipidemia que é bem significativa. Aí o pessoal do endócrino pula dando cambalhota para trás aí, né? Então, colesterol total de 298, com HDL baixo de 28, um LDL de 250, VLDL de 20, com 298 de triglicerídeos. Né? Uma dislipidemia boa aí, né? O T4 livre de 1,2, com TSH de 3,25, que estão normais. As transaminases tocadas, né, algo elevadas, com TGO de 109, TGP de 187 e uma gama-GT de 100. Bilirrubinas normais, o INR normal também, proteínas ok, com albumina normal também, e uma glicemia de 208, que já vai dar mais um diagnóstico para nós aqui, né? Então, depois disso, quais são os diagnósticos possíveis dessa paciente? O que é que a gente pode pensar a respeito dela? E aí a gente vai entrar numa discussão que é exatamente aquela que cai dentro do nosso objetivo, né? Vejam que com bem poucas ferramentas diagnósticas a gente é capaz de estabelecer fatores de risco e também é obrigado a estabelecer tratamento para essa paciente, né? Então, a gente pode ver que ela tem, dos 5 critérios ali mencionados, né, para a síndrome metabólica, ela tem todos eles. Ela é obesa, é uma obesidade centrípeta, né? Gostaria de dizer que, embora existam vários trabalhos, evidentemente com uma sensibilidade e especificidade muito maior do que qualquer examinação que a gente possa fazer, apenas a medida da circunferência abdominal já nos mostra algo de muito positivo contra fatores de risco que essa pessoa possa ter, né? Então, a gente não pode esquecer, evidentemente que a tecnologia é muito importante, é evidente que a tecnologia tem o seu papel fundamental, mas que a gente não pode deixar de ouvir nossos pacientes, não pode deixar de colocar a mão neles, né? Porque isso é de fundamental importância. Ela tem obesidade centrípeta, certamente tem obesidade visceral, ela tinha, se não me engano, 108, né, de circunferência abdominal. A gente pode ver que ela com 208, imaginando-se que isso, no mínimo, foi feito em jejum, que ela tem um diagnóstico de diabetes também, né, um baixo HDL, hipertrigliceridemia e hipertensão arterial, que muito provavelmente ela tem também. E tem a grande chance de ter NASH também. No que se refere a NASH, né, eu até por curiosidade, a gente acabou colocando o mesmo slide, né? Eu não tinha a menor ideia do que ia aparecer aquilo, mas apareceu o mesmo slide com os percentuais aí também repetidos, né? Mas eu também queria chamar a atenção para isso aqui, exatamente para o seguinte: o fato de nós acharmos que existe infiltração gordurosa verificável ao ultrassom nessa paciente, acaba trazendo para nós no consultório um problema que alguns médicos eventualmente não estão muito habituados a lidar com isso. Qual é a paciente com este perfil aqui de exame físico, com este perfil epidemiológico que não terá gordura no fígado? Evidentemente, nenhuma. 100% delas terão. E aí, o que a gente faz com ela? Todas elas terão NASH? Evidentemente que não também. De fato, uma parte pequena dessas pacientes terão. Então, cabe a nós aqui nesse momento diferenciar o que é que a gente tem que fazer nesse tipo de doente. Todo mundo precisa tratamento específico para NASH? Não, não precisa.
O que a gente deve fazer, e aí eu coloquei por uma questão de tempo, de agilidade aqui, já as transaminases colocadas aqui, e como o caso era de NASH, né, eu coloquei a paciente com transaminases tocadas. Então, neste caso, sim, a gente deve prestar atenção e deve progredir nessa investigação, né? Vejam que a progressão ela vai apenas entre 10% e 20% das pacientes, portanto, uma ou 1,5 em cada 10. Né? O que significa que é óbvio que a gente tem que ter atenção para ela, porque ela tem um monte de outras coisas para serem vistas, não apenas isso, mas lembrar que nem todo mundo tem esse tipo de condição, nem todo mundo precisa progredir para exames mais complexos. Né? Bom, eu vou encerrar aqui e daí a gente segue para a discussão. Obrigado aí pela atenção, pessoal. Chamo a mesa, então, para a discussão. Por favor, os palestrantes. Para começar, né, eu queria parabenizar a todos pela excelente explanação. Acho que o assunto realmente é dioturno, de quase todos nós, né, extremamente comum. A pré-esteatose, meu bombom aqui caiu. Então, eu gostaria de falar o seguinte, que como você falou da semiologia, eu sei que o tempo foi curto, eu também tive que fazer essa corrida, lembrar que no paciente obeso, a percussão é muito interessante para a gente ver. Então, a percussão abdominal, ela ajuda na semiologia e, embora a dificuldade de palpar um grande abdômen, que é bem maior do que esse que você palpou aí, às vezes, na percussão, a gente já vê onde está e depois a gente vai palpar. O rechaço é importante, a respiração é importante. Então, lembrar do Vieira Romero, que ele vai ficar bem feliz com a gente, né? E às vezes, em alguns casos desses, eu não sei se todos concordam na mesa, a gente faz um ultrassom desse a princípio e depois, muito tempo depois, porque é uma paciente que não tratava nada, pelo jeito, não se tratava, não sabia quem era, e aí só depois de uns 2, 3 anos eu vou repetir um ultrassom, principalmente se eu vou acompanhando na clínica que esse fígado está diminuindo. Então, não preciso ficar olhando para ele toda hora e deixar o paciente ansioso com isso. E aí, os outros colegas, novamente, que estão acompanhando também, não precisa todo mundo pedir esse ultrassom. Já tem um, espera, está tratando, vai fazer uma coisa, isso vai melhorar, não é isso? Ou alguém discorda? Alguma outra pergunta? Não poderia deixar de falar, né, que mesmo uma paciente com amidalectomia aos 10 anos, né, com esse biotipo, é uma paciente que ronca, que tem apneia obstrutiva do sono, né, e é um ciclo aí de dificuldade respiratória, de distúrbio de sono, e com as dificuldades que a gente tem para tratar esse tipo de paciente, né, que a gente vê com muita frequência. Tá? Então, não poderia deixar de falar. Tatiana, né? Você mostrou aquele exame de ressonância, aquela medida, né, de... Como é que se fala? Elastografia. E você colocou a possibilidade desse exame ser um exame útil para se evitar biópsias também desnecessárias. Isso né, já de cara é muito interessante, atraente. Mas existe alguma análise de custo, comparando custo-efetividade? Você, com esse exame, evita tantas biópsias, então isso é custo-efetivo? Eu nunca vi um estudo comparando especificamente o custo. Na verdade, a gente está na fase de mostrar ainda a correlação com a biópsia. A gente ainda está no momento, na verdade, de validar isso como um correspondente à biópsia. Mas eu nunca vi um estudo especificamente de custo. Mas é importante a gente levar em consideração que a biópsia também não é uma coisa simples assim. É uma coisa que incorre uma possivelmente mortalidade, uma morbidade, com uma internação hospitalar. Então, assim, seria um estudo bem interessante, até complexo, né? Porque
se a gente pensar nessa possibilidade da biópsia como uma possível complicação, e como é que vai ser o custo no caso dessa complicação, né? E o custo de ressonância magnética é mais fácil da gente pensar. Existem até propostas na literatura de radiológica da gente fazer protocolos mais enxutos, mais rápidos e mais direcionados para esse tipo de paciente. Ou seja, a gente pode estabelecer um protocolo, por exemplo, sem administração de contraste endovenoso, o que reduz o custo disso, e um protocolo relativamente bastante rápido até em termos de realização. Então, eu acho que tudo isso é uma coisa que está em processo de se estabelecer, mas que eu acho bastante promissor. Mas eu nunca vi um estudo comparando assim especificamente. Tatiana, é só sobre esse método da ressonância para avaliação da gordura hepática. Qualquer equipamento de ressonância hoje faz isso, uma EITEG, ela tem que ser uma ressonância, uma bobina específica, em qualquer centro diagnóstico a gente faz isso. O Brasil afora tem acesso, ou só os grandes centros? Não precisa de bobina específica, pode ser aparelho de 1,5 ou de 3,5, mas não precisa, ou de 3, não precisa ser aparelho de 3, pode ser de 1,5. Na verdade, isso é um software que é adquirido. Não é ainda uma coisa que eu imagino que seja amplamente difundida pelo Brasil, mas não é uma coisa que dependa de aparelho ou de bobina, não. Bobina normal de abdômen. E realizado 1 minuto, demora 1 minuto. O professor, também, eu queria aproveitar, professor Arnaldo, sobre os marcadores que o senhor colocou, eu gostaria de saber também se a gente tem acesso a esses marcadores em todos os centros, ou se precisa de alguma metodologia especial, equipamento. Ok, mas inicialmente eu queria fazer uma avaliação do caso. Então, nós temos uma paciente definitivamente com uma síndrome metabólica, é uma paciente diabética, uma paciente obesa. Eu não vi a plaqueta dela, não prestei atenção, talvez. Estava normal, plaqueta normal, albumina normal, e que tem um LT maior do que ST. Então, uma paciente obesa com síndrome metabólica e que apresenta na ultrassonografia um fígado aumentado, mas parece que não foi palpado um fígado, mas ele não está aumentado. Mas, de um modo geral, nós não temos dúvida desses diagnósticos que eu já falei, e que tem um ALT maior do que ST, com albumina normal, plaqueta normal, ela me define que não é uma hepatopatia crônica. Porque a hepatopatia crônica, eu já vi a ST maior do que LT, uma plaqueta normal, albumina um pouco baixa. Então, me parece que ainda não é uma paciente cirrótica. Muito bem. Agora, nós, definitivamente, vamos dizer, ela tem uma esteatohepatite. Ela não tem uma esteatose simples, porque ela tem alteração laboratorial. Então, o que fazer para ter certeza absoluta? É quase que certeza que se trata do NASH, pela grande prevalência. Mas, entretanto, em medicina, nós temos que ter certeza absoluta. Então, hoje nós sabemos, até o Ministério da Saúde diz que nós temos que fazer vírus C em todos os pacientes acima de 40 anos, porque a proposta é acabar com o vírus C até os 30 anos e um monte de países está acontecendo aqui com a gente. Muito bem. Então, o vírus C tinha que ser feito, porque NASH e vírus C, nós temos uma experiência muito grande no tratamento de vírus C, e toda vez que a associação NASH e vírus C, nós tínhamos uma dificuldade maior, porque existe uma progressão maior. E, principalmente, quando é NASH, ASH e vírus C. Muito bem, então, essa paciente ainda eu, talvez, investigaria o vírus C e o vírus B, não ainda, a não ser que ela tivesse uma ferritina muito elevada, apesar de mulher, eu iria ver saturação transferrina, mas eu acho que não, eu acho que eu só viveria nisso. Agora, o que eu faria com ela? Ela tem que ser tratada como todo, não é como NASH, ela tem que ser tratada de lipidemia, ou diabetes mellitus, etc., etc., atividade física, emagrecer e ser visto sistematicamente, diferente daquela que eu te falei, que é uma esteatose simples, que com os exames normais, essa eu vou ver mensalmente, semestralmente ou anualmente, porque senão nós estamos perdendo tempo, eu e ela, mas essa aí teria que ter um comportamento diferente. Muito bem. Com relação até à ressonância magnética, que é muito importante para a quantificação de gordura, hoje vocês podem
tratando, que é muito difícil, a esteatose hepática, você quantificar a gordura no segmento. E ela é importante porque ela quantifica a fibrose. Mas qual é o que falta? Não quantifica a atividade inflamatória. A atividade inflamatória é que me definia esteatohepatite. Por quê? Fibrose e esteatose, eu posso ter uma cirrose com a esteatose, que depois da esteatose aparece, fica só a fibrose. Mas a esteatohepatite que é importante para mim saber. E só isso a biópsia me dá, só essa a biópsia me dá. Com relação aos marcadores, esses biomarcadores eles já existem já há algum tempo, mas eles também têm uma sensibilidade, mais ou menos, ou uma especificidade, não. O que eles me dizem também? Só a quantidade de fibrose, não me fala em esteatose e não me fala em inflamação. Então, por isso que não é assim completamente tranquilo. Muito bem, mas é muito fácil de fazer, que é um modelo matemático. Você faz o APRE, por exemplo, que você pega o ST e você pega a plaqueta, e no aplicativo te dá imediatamente, se for acima de 1,5, tá, é fibrose F3, F4, é metavia F3, F4, como seria também o FIB4, a mesma coisa, e o NEFT, fibrose, faria a mesma coisa. Mas não é específico para NASH. Isso é que eu te falei, que o governo federal, no protocolo até de 2 anos para trás, que nós éramos obrigados a tratar a hepatite C só se fosse F3, F4. Então, nós tínhamos o APRE, que era para hepatite C, e não era para o APRE e o FIB4. Hoje, não. Hepatite C deu positivo, a gente trata tudo que é a política do governo para exterminar com o vírus C. De verdade, ela foi testada para vírus B e C e foi negativa, porque foi em consultas subsequentes, aí eu acabei não colocando por uma questão de tempo. Minutos. Só colocando aqui, então, no caso clínico do doutor André, na verdade, os exames que ele fez foram suficientes para a triagem começar a tratar o paciente. A partir desses exames, então, é que começaria uma triagem um pouquinho mais fina, digamos assim, para direcionar os exames. Não haveria necessidade de fazer todos aqueles exames para poder fazer um diagnóstico e depois fazer uma triagem mais elaborada. Não é isso? Concordo plenamente. A ideia, de fato, foi essa, né, de colocar os exames iniciais e exatamente chamar a atenção para isso, de que a gente não precisa, em todos os pacientes, ir até o final de todas as possibilidades de exames, né? A gente tem que aprender o máximo possível a discernir aquilo que, de fato, é necessário para nós. E uma paciente, essa especificamente não é um médico nenhum, né? Mas normalmente o que nós vemos, eu tenho certeza que todos vocês veem a mesma coisa, que o paciente vai a um médico e vai em outro, e vai em outro, e vai em outro, e ele às vezes traz os exames que são verdadeiras cópias, né? De vez em quando você tem 2 ou 3 exames do mesmo dia, com pedido de médicos diferentes, que são, na verdade, exames iguais, que não variam nada um do outro, né? Isso é um verdadeiro desperdício de recursos que não cabe em nenhum tipo de sistema financiador, seja lá ele público, privado, ou seja lá o que for, isso não tem o menor cabimento, além de ficar fazendo exame absolutamente desnecessário, né? Isso é muito importante, essa coisa. Eu acho que o que eu quis mostrar é exatamente isso, que a gente tem que fazer alguma coisa inicial que aponte um rumo para que, a partir de então, a gente possa caminhar nesse rumo. E não abrir um leque fazendo tudo que a gente tem disponível para todos os pacientes, porque isso não me parece razoável sob nenhum ponto de vista, né? Eu tenho uma colocação epidemiológica, porque eu trabalho em Caxias há pelo menos 30 anos, e lá a gente descobriu uma incidência muito grande de hepatite C. E, depois de muito pesquisar, a gente pensou até que houvesse algum tipo de prática de abuso com crianças, a gente descobriu que isso se devia a compartilhamento de escova de dente. Então, é interessante também, quem tiver paciente dessa região, procurar mais e, até em alguns casos familiares, perguntar sobre isso, porque a gente não imaginava que isso fosse uma pergunta regular. A gente pergunta muito sobre compartilhamento de escova de coisas de cutícula e tudo mais, né? Então, eu acho que, para nós, é um dado epidemiológico interessante, que a gente mora no Rio e tem a nossa paciente daqui, ficar de olho. Agora, eu gostaria de perguntar à mesa, né, primeiro,
a quem trouxe o caso, né, como foi a evolução dessa paciente e se todos vocês se sentem mais seguros em não pedir mais exames caso vá ocorrendo uma regressão do quadro clínico dessa paciente, ou se mesmo assim essa paciente, uma vez começando a ser tratada, se vocês continuariam essa investigação, ou a partir de quanto tempo que a gente iria em frente na investigação caso uma resposta não fosse tão boa, e qual? Bom, especificamente, essa paciente, eu comecei a tratar a hipertensão dela, tratei diabetes também, enfim, encaminhei ela para terapia nutricional. Ela foi revista depois com mais, se eu não me engano, posso estar falhando aqui, mas a ordem de grandeza é mais ou menos essa. Ela foi revista com uns 3 meses e depois, com mais 6 meses, eu refiz os exames dela, né? Em 6 meses, ela tinha já diminuído o peso em cerca de 10 quilos. Desculpem, mas é tudo na ordem de grandeza, tá? Porque guardar o número exato não dá. Mas ela perdeu alguma coisa perto de 10 quilos. As transaminases dela não chegaram a normalizar, mas diminuíram, regrediram um pouco. Ela diminuiu a circunferência abdominal em mais ou menos 4 centímetros, né? Perdeu uns 10 quilos, perdeu 4 centímetros de abdômen, mais ou menos. A pressão aí já estava normal, a hemoglobina glicada dela, sinceramente, eu não estou conseguindo lembrar, se eu não me engano, a de partida era 9, era bem alta, se eu não me engano, era 9, de partida, aí com 3 meses ela tinha caído mais ou menos para 7, alguma coisa assim, e eu a vi nova, e agora eu tenho que ver novamente, ela não é uma paciente de longo tempo comigo, eu tenho que ver ainda mais uma vez. Deve estar na época dela aparecer, se é que ela vai aparecer também, né? Tem isso. Porque a marca... Eu gostaria de encerrar. Tem isso também. Então, encerrando a mesa, quero agradecer aos palestrantes e à direção da Unimed Rio pela oportunidade.